sobre a função dos países emergentes no multilateralismo. Eu sou a Mariana e vou começar a introduzir o tema. O que são os países emergentes? Os países emergentes apresentam uma transição e crescimento econômico e eles têm um potencial enorme de atingir o patamar de país desenvolvido. Porém, eles passam por problemas sociais como infraestrutura precária, instabilidade política e desigualdade social. Uma característica comum desses países são que, durante o século XIX, XVIII, XVII, eles foram explorados por países desenvolvidos como os países europeus, o que fez com que a sua economia ela fosse explorada por outras nações durante um bom período da sua história. Exemplos de países emergentes é o BRICS, que é um bloco econômico composto pelo Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul. E também foram introduzidos mais outros países, como o Egito. O BRICS ele funciona como um impulsionador para a economia desses países. Quem aqui tem algum pai ou conhece alguma pessoa que tem comércio? Essa pessoa aí que você citou, com tua mão, ela é como se fosse os países do BRICS. Por que o BRICS foi criado? Lá em 2001, um economista ele teve a ideia de criar o BRICS para poder desenvolver melhor a economia de países emergentes. Os países emergentes funcionam como pequenos comerciantes que compram em mercados de atacado. Os mercados de atacado seriam os países desenvolvidos, em que toda a produção industrial deles é direcionada a esses pequenos comerciantes, que é os países membros do BRICS, e outros países da África do Sul, América do Sul, perdão, e da Ásia, onde concentra a maior parte dos países desenvolvidos, então, emergentes. Por que houve a criação desses países emergentes? Depois da Segunda Guerra Mundial, os países desenvolvidos eles estavam com receio de ter mais uma guerra e também queriam evitar uma grande depressão, que foi a crise que ocorreu em 1929. Então eles começaram a investir parte da sua economia em países em desenvolvimento, principalmente países da África e da América do Sul, e também da América Central. Tem um conceito que é o IED, Investimento Econômico Direto, onde os países desenvolvidos aplicam alguma série das suas indústrias nesses países emergentes. Por quê? A maioria da parte dos países emergentes, eles apresentam leis mais flexíveis, têm uma mão de obra barata e também apresentam bastante matéria-prima e podem fornecer bastante produtos para impulsionar mais ainda essas indústrias que têm sede em países desenvolvidos. Bom dia, sou a Milena e eu vou apresentar a parte da economia dos países emergentes. Os países emergentes vêm cada vez mais sendo tecidos como importantes exportadores de matéria-prima, se tornando cada vez mais importantes no mercado e cada vez mais procurados. Porém, os países emergentes não são países de primeiro mundo, são países que passam por diversas crises políticas e econômicas. Essas crises geralmente são geradas por conta que os países desses países são cada vez mais fundos importantes. Isso serve para que outras empresas internacionais venham introduzir matéria aqui e investir nessas empresas. Porém, por conta das crises das políticas desses países, essas empresas acabam não vindo investir aqui, o que pode gerar o falhamento dessas empresas, o desligamento das mesmas por conta de material internacional. Essas crises também geram a desvalorização da moeda local, o que pode gerar inflação, perda de bens e acaba pessoas morando na rua por conta que não tem dinheiro para higiene básica, dinheiro para comprar comida, essas coisas. Esses países, por serem não países de segundo mundo, mas de terceiro mundo, eles são países que sofrem por desigualdade política, cultural, geológica
por conta dessas crises, que o país acaba sendo dividido entre dois polos, um polo político que acredita em uma coisa e outro polo político que acredita em outra coisa. Isso pode gerar conflitos no país, gerar mais violência por conta que uma parte acredita numa coisa que se for desse jeito vai ser certo e outra parte acredita numa outra coisa, que se for daquele jeito vai ser certo. E não, as pessoas têm que ter um pouco mais de consciência política para elas entenderem que às vezes nem sempre é o político, e sim a consciência para que elas vão dar o voto delas. Os países emergentes, eles são muito importantes para o comércio global. Alguns desses países, eles têm mostrado taxas de crescimento econômico bem mais rápidas em comparação a economias mais desenvolvidas. E esse crescimento acelerado é alimentado por fatores como as reformas econômicas, a urbanização e industrialização e a demografia favorável. O crescimento desses países expandiram os mercados de consumo e com o aumento da renda da classe média, eles aumentaram o comércio e o comércio de bens e serviços e a renda. As empresas globais veem esses países como fonte de novas receitas e buscam sempre explorar novas oportunidades de crescimento e reduzir custos. Esses países são muito importantes para o comércio global e também na questão da influência, né? A China, por exemplo, ela é uma das maiores exportadoras de manufaturados e ela tem avançado muito rápido em tecnologia de telecomunicação e inteligência artificial. Outro exemplo seria a Índia. Ela tem uma forte indústria de TI, né? E essa crescente participação desses países no comércio global reflete muito o impacto que eles têm sobre a cadeia de suprimentos e na influência para outros países criarem novas oportunidades de mercado. Além disso, esses países eles ajudam na questão da dependência, né, dos outros países, amenizando a chance de riscos financeiros, porque eles espalham o crescimento e a estabilidade econômica por diferentes regiões do mundo. Os países emergentes no cenário global. Os países emergentes, já sabemos que eles possuem grande potencial na política, no comércio, contribuindo para as relações econômicas no exterior, principalmente em setores como o da indústria. Também na taxa de crescimento econômico. Agora, por que crescimento econômico e não desenvolvimento econômico? Porque o crescimento econômico ele possui relação com a arrecadação do valor do mercado, que está concentrado em empresas e pessoas específicas. Já o desenvolvimento econômico, esse valor é investido em políticas de divisão de renda, o que faz com que o país todo se desenvolva, e não só uma parte dele. Um tema muito importante é a matéria-prima, e como ela tem relação com a dificuldade de crescimento de alguns países, como é no caso do Brasil, que é um país que investe muito, um grande exportador de laranja, ferro, soja, mas ele vende esses produtos por um baixo custo, por um baixo preço, e não investe em novas tecnologias, e não investe nessa distribuição de renda, o que faz com que ele dependa cada vez mais de países ricos, países que chamamos de países de primeiro mundo, como foi falado no grupo anterior. Atualmente, para falar sobre questões como essas, existe o Bloco Econômico BRICS, que, como está representado no slide, tem o Brasil, a Índia, a China, a África do Sul e a Rússia. Eles falam sobre problemas como economia e pontos sociais em comum. Bom, os países emergentes, eles se tornam cada vez mais importantes por conta da sua economia em rápido crescimento, populações mais jovens e mercado consumidor, fazendo com que esses países sejam cada vez mais participativos em reuniões e negociações multilaterais. O futuro do multilateralismo nesses países
seriam a expansão dos seus mercados para seus produtos e serviços, promovendo ainda mais o crescimento econômico. Eles também podem participar de fóruns multilaterais para poder defender os seus interesses e influenciar os demais países. Outra tendência é que as instituições internacionais vão ter que se adaptar às novas realidades e dar maior voz aos países emergentes, eles estão presentes. E atores não estatais vão também ter que desempenhar uma maior função nas relações internacionais. Bom, com base em tudo que a gente falou até agora e com base no que os outros grupos falaram e que eles ainda vão falar, a gente entende que os países emergentes, eles são muito importantes para a economia global no todo. Ou seja, a gente pensa que as grandes potências, Rússia, China, Estados Unidos, elas não precisam dos outros países, dos países emergentes no caso. Mas a economia desses países vem muito das fontes primárias dos países emergentes, como o próprio Brasil, que é um grande fornecedor de grãos. Sem os nossos países, esses países não estariam onde eles estão hoje. Então, eles são muito influentes, sim. Eles têm a questão da tecnologia, e é tanto que eles evitam que os nossos países emergentes cresçam, para que não se tornem grandes potências também, né? Mas é por isso que os países emergentes têm essa importância. E sem eles presentes no multilateralismo, nada existiria como está agora. O crescimento, o multilateralismo, ele é muito importante para o crescimento também dos países emergentes, porque ele possibilita o acesso a um plano de cooperação internacional, onde esses países eles têm a possibilidade de ter relações econômicas, políticas comuns e até influenciar em decisões globais. Só que existe uma questão de que esses países eles precisam se posicionar de uma forma muito coesa e precisa para passar credibilidade para os outros países e para que a voz deles sejam ouvidas e respeitadas. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E vamos lá. Agora quero chamar o Marcos, Matheus, Lucas e o Guilherme. Por favor, palmas para os meninos. Luiz e Pedro, gente.